Isso aqui é mais uma gravação do quadro do canal Elmo Dias Moreira TV, Café Apostólico. Hoje falando sobre paciência, que também é uma nuance do fruto do Espírito. Então você que tem participado conosco, você tem acompanhado e visto que nós temos falado aqui a respeito de algumas coisas sobre fruto do Espírito. Lembrando sempre que é fruto e não frutos, como muitos costumam dizer. O fruto do Espírito, que é dividido em várias nuances, não é? Amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, longanimidade, bondade. E dependendo qual versão da Bíblia você usa para fazer esse estudo, para discorrer sobre o fruto do Espírito, você vai ver que existem várias nuances. Mas o que eu quero deixar enfatizado aqui para você é que o fruto do Espírito, ele é algo que brota daquilo que está plantado dentro de você. Ou seja, quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, nós entendemos que pela fé, através da graça, nós alcançamos a salvação e entendemos que em nosso espírito vem habitar o Espírito Santo de Deus. O fruto que o Espírito Santo traduz para as nossas vidas são essas nuances. Eu chamo de nuances espirituais. A longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança. Nós já discorremos aqui no canal de práticas espirituais, dentro do Café Apostólico, a respeito de algumas nuances. E hoje eu vou estar falando justamente sobre paciência. Paciência que você tem que exercitar até para acompanhar os estudos. Porque nós estamos vivendo em dias de tudo muito rápido, tudo muito prático, não é? O lanche rápido, a comida semi-pronta, a condução que você pega aqui, desce ali, pega um carro, vai daqui para lá e tudo muito rápido, não é? O avião, tudo, tem até o trem-bala. Mas o que eu quero deixar aqui para você é que a paciência, como uma nuance do fruto do Espírito, ela precisa ser exercida. E o que é mais difícil as pessoas entenderem é como Deus faz nós começarmos a praticar. Porque a Bíblia é clara, ela fala assim, para nós não sermos somente ouvintes, ou conhecedores da palavra, mas assíduos praticantes da mesma. Então, se eu conheço e eu não pratico, eu caio na hipocrisia. Eu coloco uma máscara de santo, de santidade, e passo a mostrar para as pessoas aquilo que eu verdadeiramente não sou. Agora, quando eu começo a conhecer, a Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a Bíblia fala no Novo Testamento também, crescei na graça, a graça que é o dom imerecido, e no conhecimento de Cristo Jesus. E como que eu vou conhecer Cristo Jesus? Através da sua palavra, através de viver aquilo que a palavra ensina. Ou seja, eu ouço uma pregação e eu entendo que aquilo ali é uma revelação da palavra de Deus, que é correto, é justo praticar. Então eu passo a ser praticante daquilo. Não é uma coisa que você consegue da noite para o dia. E a grande dificuldade nesses dias de correria é justamente isso. É entender que leva um tempo. Eu tenho um livro que chama Pedras no Ribeiro, que fala a respeito de algumas práticas que nós podemos exercitar para nós sermos bem-aventurados em Cristo Jesus. Chama Pedras no Ribeiro. É um e-book, que está até no meu blog lá, se você quiser entrar lá e baixar, fique à vontade. E lá eu falo a respeito justamente de praticar aquilo que nós aprendemos. Porque quando eu recebo a Cristo Jesus na minha vida, eu sou impactado pelo poder, eu sou renovado dentro do meu ser e entendo, de todas as maneiras que Cristo é real, que a palavra é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí eu quero andar nessa verdade, só que não é da noite para o dia. E no livro eu falo justamente a respeito disso, que as pessoas entram na igreja, aí você recebe ali um uniforme, Tem igreja que é terno, outra, não sei, cada lugar tem o seu costume.
né? A Bíblia é cheia de costumes, tradições, né? Então você recebe aquele uniforme, você recebe aquele manual de como se portar, e você acha que vai ser fácil praticar aquilo. Você passou a vida inteira sem praticar nada, você não conhecia, o teu entendimento ainda não assimilou e você está querendo praticar, quer dizer, você entra num jugo desigual. Você começa a querer praticar aquilo que você não consegue. O próprio Paulo falava, miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero, esse sim é o que eu faço. E eu vejo uma luta desigual, porque o querer fazer o bem está em mim, ou seja, no meu entendimento, mas não o conseguir, né, o efetuar fazer. Então a grande diferença é isso, é que nós precisamos conhecer a Cristo, conhecer a sua palavra e começar a andar na direção do Espírito. Por isso que Paulo falava, eu louvo a Deus porque eu oro em línguas muito mais do que vós. Por que Paulo enfatizava o orar em línguas? A Bíblia fala, andai em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Muitas das revelações que nós recebemos da palavra, ela vem através do orar em línguas, através de nós falarmos as línguas dos anjos, as línguas que são dadas através do Espírito. E muitas vezes nós recebemos revelação da palavra no momento da oração. E muitas vezes nós temos línguas e interpretação, ou na igreja, na comunhão com os irmãos, ou sozinho. Tem pessoas que têm esse talento, esse dom de orar em línguas e interpretar ao mesmo tempo. Outros têm dom de visão, de revelação, palavra de sabedoria, de conhecimento. Então esse ferramental ele foi dado pelo Espírito para que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E por as pessoas não conseguirem praticar aquilo que elas veem na palavra, elas recorrem aos mandamentos, elas recorrem à lei, elas recorrem ao Velho Testamento. E aí está o grande erro da igreja dos dias de hoje. Ela quer andar na força da lei, sendo que a lei ela está caducando, ela está vencendo. Se veio um novo testamento, não é? A Bíblia fala, acho que é Hebreus ou Romanos que fala, se foi levantado um novo, é porque o velho está deixando de ser, e vai chegar uma hora que não vai existir mais. E nós estamos vivendo, segundo fala em Romanos, que é a plenitude dos tempos. Então, o tempo cheio de Deus, a revelação completa de Deus é agora. E que revelação é essa? A revelação da graça. Crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, eu não cresço na lei, eu cresço na graça. Através do quê? Do conhecimento de Cristo Jesus. Cristo não se revelava na lei. Se você lê a lei hoje, o Velho Testamento, os livros dos profetas e reis, você vai ver que muita coisa lá Cristo se revela. Quando eu li o livro de Gênesis, na passagem que fala de José, quando fala que José foi exaltado por Faraó, recebeu o anel do dedo de Faraó, e que ninguém podia levantar um pé no Egito se não fosse pela ordem de José, ali eu tive uma revelação no Velho Testamento, na lei de Cristo. Eu falei, nossa, Cristo, Deus o Pai, tem todo o poder, passou para Cristo o Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, uma revelação através da lei, né? Mas revelando o Cristo Jesus, então eu cresço na graça, né? No conhecimento da graça, através das cartas dos apóstolos, não da lei. A lei é boa, o próprio Paulo falava, a lei é boa, mas ela não salva. Então nós crescemos na graça, né? Nessa revelação da graça, na graça e no conhecimento. Que conhecimento? Da lei? Não, de Cristo Jesus. E como que eu conheço Cristo Jesus? Lendo as epístolas, né? Lendo os evangelhos, estudando, praticando, porque o que ficou? Jesus deixou um mandamento, que nós nos amemos. E como que a gente se ama? A gente se ama em Cristo através do conhecimento que nós temos do Novo Testamento, não do Velho. Muita coisa no Velho revela a misericórdia, a graça, não é? Mas a lei por si ela não salva, ela não produz nada de novidade no homem. Mas quando eu cresço na graça, eu cresço na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, o conhecimento de Cristo Jesus, a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Então, na graça você é liberto e entende que muitas coisas dos rudimentos da lei, não é? Já não são tão necessários, não são necessários, né? E muitas vezes nós somos questionados a respeito do dízimo
da graça. Mas, amados, o dízimo foi instituído antes da lei. Abraão dizimou, Jacó dizimou e por aí vai. Mas se você não quer praticar o dízimo, não é essa a questão aqui. A questão aqui é justamente paciência. Necessário vos é paciência para depois de ter feito tudo, né, permanecer inabaláveis. Então você faz tudo o que te cabe. Se você está passando por uma situação, você medita na palavra, você ora em línguas, você ora com entendimento, né, e ora no espírito, em línguas. Então, você faz tudo aquilo que te é necessário e depois você fica firme, tendo a certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Né? A Bíblia fala que, Paulo falou para nós não ficarmos ansiosos de coisa alguma, mas para nós colocarmos tudo diante de Deus através da oração, da súplica e ação de graças. Eu oro, na hora da oração eu entro naquele poder, naquela unção, eu suplico, eu clamo, eu invoco, não é? Aí depois eu só agradeço, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor sustentou e essa batalha eu já venci. Aí você só fica agradecendo, Senhor, obrigado, porque aquela vitória lá eu já conquistei, né? Na hora da oração, na hora da palavra ali, o Senhor falou e eu peguei e tomei posse. Por isso que muitas vezes nós estamos na igreja, o pregador está ministrando e a gente levanta a mão e pega. É meu, levanta a mão assim, toma posse. Né? A gente entra em adoração, adora ao Senhor e toma posse, porque ali está sendo ministrado o louvor e a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores de Israel. O Israel hoje somos nós, aqueles que são verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, como paciência dentro do fruto do Espírito, nós temos que exercitar, né, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a fé. A ferramenta poderosa que nós temos é essa, a fé, porque a fé ela fala, a fé é viva, a fé edifica. Não é? A Bíblia fala que a fé ressuscita mortos. A Bíblia fala que a fé fala, porque pela fé eu falo para a montanha e ela se move. Montanha, sai daqui e salta para lá. É pela fé. Então a fé fala. É a palavra, lembrando sempre, a palavra da fé é que remove a montanha. Não é somente a fé. Eu tenho fé, mas eu tenho que praticar falando que com o meu coração dentro de mim eu crer e com a minha boca eu confessar, eu recebo. Lá em Romanos falando da salvação, e eu confessar, se eu crer em Cristo no meu coração e confessá-lo com a boca, eu sou salvo. Então se eu tenho a fé foi gerada dentro do meu coração e eu propago através da palavra, não é? O que eu estou fazendo? Estou chamando a existência as coisas que não são. E aquilo que é feito, não é feito do que é aparente, mas é feito pela palavra, a palavra de fé, a palavra que a gente determina, que a gente profetiza, não é? Então, necessário vos é paciência. A paciência é uma ferramenta poderosa quando nós conseguimos exercitá-la. Porque é difícil quando você está passando por alguma situação e você de repente está entrando, ficando nervoso, ficando agitado, e alguém vem e te tira daquela comunhão. Então você explode, então você fala o que não devia, você fica irado. Né? Então, necessário é ter paciência. Porque sem paciência, sem exercitar a paciência. A pessoa pediu para você fazer uma coisa e você já vai fazer. Aí ela pega e acresce mais algo em cima daquilo, não é? Aí você, já estou fazendo no meu limite. Aí Jesus falou, né? Se mandar andar 1 milha, anda 2. Se bateu de um lado, oferece o outro lado. Quer dizer, essa é a paciência, essa é a longanimidade. Ah, pastor, mas é difícil, lógico. Mas não é impossível, porque Jesus não é injusto. Ele não ia mandar nós fazermos alguma coisa que nós não tivéssemos condição de fazer. Só que não é na nossa força. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, pelo Espírito, né, através do Espírito, quando você está se edificando, né, buscando a Deus, através das ferramentas que Deus deixou no Novo Testamento, a oração em línguas é uma ferramenta fundamental. Quanto mais você ora em línguas, não é ficar lá gritando, falando para as pessoas verem, não, porque as línguas é um sinal para o incrédulo quando ele está na igreja, mas quando eu estou sozinho, ela é uma ferramenta de edificação espiritual. Paulo falou, quando eu oro em línguas, né, quando eu oro em espírito, o meu espírito ora de fato, mas meu entendimento fica sem fruto. Né? Então eu vou orar com entendimento, mas vou orar em espírito.
Então, qual é o melhor lugar para você orar em espírito? Quando eu estou sozinho, né? Tô em algum lugar, estou na condução, sei lá. Aí vai de você, ficar ali orando baixinho, com sabedoria. Sempre, irmãos, o grande mote hoje, né? Dentro de tanto escândalo, dentro de tanto extremismo que está tendo no meio do povo de Deus, é nós termos temperança. Você ser temperado. Temperado no conhecimento, temperado na sabedoria, temperado no evangelismo. Né? Quando Paulo falou para nós aproveitarmos o tempo, remirmos o tempo, aproveitar o tempo para redarguir, exortar, não é? Tá falando assim, para nós andarmos como Deus falou para Josué, né? Para andar no caminho falando da palavra, ao deitar, ao levantar, andando no campo, onde estiver falando da palavra, tendo comunhão, falando das coisas de Deus. Isso nos edifica em espírito. Agora ficar falando pro incrédulo, toda hora batendo, se você não tem sabedoria, você pode arrumar problema. Uma vez eu fui, logo que eu me converti, eu fui evangelizar um rapaz, acho que ele era, não sei se Hare Krishna, era alguma coisa nesse estilo assim, umas calças estranhas. Mas aí eu, cheio de primeiro amor, fui querer evangelizar o rapaz. Ele ficou ignorante, quis me agredir dentro do ônibus. A sorte é que estava perto do lugar de descer, a porta abriu, eu desci, desculpa, tudo bem, saí. Mas ali eu aprendi que nós temos que ter o quê? Sabedoria, temperança, longanimidade. Nós temos que saber esperar o momento certo. Isso tudo é só através do exercício do fruto do Espírito. Porque quando você tem comunhão com o Espírito, né? O Espírito, ele não é bagunceiro, ele não é arteiro. A Bíblia fala que ele é educado. O Espírito Santo, ele é educado. Então, se você é edificado no Espírito, se você deixa o Espírito trabalhar em você, trabalhar através de você, então aí é que está o grande segredo. Quando eu sou guiado pelo Espírito, quando eu sou movido pelo Espírito, as coisas dão certo, as coisas acontecem. Agora, quando eu sou movido pela minha carne, pela emoção, então cria-se problemas. Por isso que é muito importante nós praticarmos o fruto do Espírito. Nós conseguimos andar em Espírito. Andai em Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Não é só cobiçar na rua, não é só determinadas coisas que é o pecado. O pecado é quando eu desobedeço a Deus. E como eu faço isso? Quando eu transgrido? Não. Quando você não obedece à guia do Espírito. É muito importante hoje os crentes andarem cheios do Espírito, no fluir do Espírito, na unção do Espírito. O Espírito simboliza o vento, ou seja, o vento simboliza o Espírito. Se o vento vem com muito ímpeto, ele destrói, mas se ele vem brando, né? Então a cada momento o vento vem de uma forma. Então nós temos que ter essa direção. E a maneira de você começar isso é começar a praticar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. Não é? Começa por aí. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. E por aí vai. Então comece a praticar. Comece a praticar, porque eu lido muito com treinamento de pessoas. E uma coisa muito importante que nós enfatizamos sempre nos treinamentos é isso. Treinar, treinar, treinar. Treinar, treinar, treinar. Né? Treinar, treinar, treinar. Quanto mais nós preparamos as pessoas para determinadas tarefas, chega um momento que elas fazem aquilo, pratica, se torna um hábito comum. Então, de repente, um exemplo extremo, você falava palavrão, não é? Quando hoje você até fala, mas você já sente no teu espírito que não foi legal. Então é um exemplo.